E o assunto da aula agora de geometria plana é semelhança de triângulos. A semelhança de triângulos é uma relação estabelecida entre triângulos quando os mesmos possuem lados proporcionais e ângulos congruentes. Ou seja, agora eu não preciso ter um caso de congruência, do tipo um ser do mesmo tamanho que o outro, ou ter as mesmas medidas de ângulo e tudo mais. Na verdade, o que eu preciso agora é manter uma proporção entre os lados e os. E para iniciarmos o estudo da semelhança de triângulos, é bom a gente trabalhar com a ideia do feixe de retas paralelas. O que é o feixe de retas paralelas? É um conjunto de retas paralelas distintas em um plano. Então, o que vai acontecer é que nós temos retas R, S, T paralelas. E aí nós vamos colocar retas que vão ser transversais a essas retas paralelas, V e U, de modo a criar retas que são concorrentes às retas paralelas R, S e T. Então, R paralelo a S e paralelo a T. As retas transversais U e V interceptam todas as retas paralelas S, R e T. Observe que o A e o A', o B e o B', o C e o C' são pontos correspondentes e o segmento AB e o segmento A'B', o segmento BC e o segmento B'C' e o segmento AC e o segmento A'C' são correspondentes entre si. Então, a partir desse desenho, já é possível a gente começar a estabelecer algumas semelhanças. Então, quando duas retas transversais interceptam um feixe de retas paralelas, a razão entre os dois segmentos quaisquer é igual à razão dos segmentos correspondentes. Ou seja, esse é o enunciado do teorema de Tales. E ele diz o seguinte, que se eu tenho retas que são paralelas, R, S, T, e elas estão sendo interceptadas por retas transversais, essas retas paralelas determinam em quaisquer duas transversais segmentos proporcionais. Então, em outras palavras, o que ele quer dizer é que se eu tenho o AB estando para BC, então eu vou ter o A'B' também estando proporcional ao B'C'. Ou seja, existe uma proporcionalidade entre os segmentos AB, BC, A'B', B'C'. É isso que a gente está querendo dizer. Do mesmo modo, eu posso fazer a relação com outros dois segmentos quaisquer, ou outros dois trechos. No caso, o AB está para o segmento AC, assim como o meu segmento A'B' está para o meu segmento A'C'. E também eu posso fazer que o BC está para o AC, assim como o meu segmento B'C' está para o segmento A'C'. Colocando aqui no desenho, eu posso dizer que Azinho está para Bzinho, assim como o A' está para o B'. Ou qualquer parte dos segmentos aqui que eu possa escolher para poder fazer. Então, eu poderia criar uma situação aqui de pegar o tamanho maior, chamar esse tamanho maior aqui de C, e falar que A está para C, assim como o A' está para o C'. Então, basicamente, o que a gente vai fazer é dar uma proporcionalidade a partir dos segmentos definidos pelo feixe de retas paralelas. Então, daí por diante, a gente pode usar a mesma ideia para poder chegar na semelhança de triângulo. A semelhança de triângulo ocorre se, e se somente se, possuírem os três ângulos de forma ordenada congruentes e os lados correspondentes proporcionais. Então, a primeira ideia nossa é procurar saber se os ângulos são congruentes. A partir daí, olhar a proporcionalidade dos lados. Os lados também podem ser chamados de homólogos. Então, os lados que são proporcionais, eles são lados homólogos. Apresentando uma figura que tem essas características, o primeiro passo é olhar para os ângulos. Percebam que as cores já diferenciam que os ângulos são congruentes entre si. Então, a gente vai dizer que o triângulo ABC, ele vai ser, junto com o triângulo A'B',
B', C', semelhantes. E a gente vai representar a semelhança da seguinte maneira. O triângulo ABC é semelhante ao triângulo A', B', C'. Então, o caso de semelhança é apresentado apenas com um tiozinho entre os termos que estão sendo comparados naquele momento. E aí, se a gente pegar para poder analisar os triângulos em separado, eu vou dizer o seguinte, que existe uma proporcionalidade entre os lados homólogos. E aí a gente vai fazer essa proporcionalidade da seguinte maneira. Para que sejam semelhantes, a gente vai precisar de algumas condições. A primeira delas é que os triângulos A, B, C e A', B', C' só serão semelhantes se somente se eu tiver, primeiro, os ângulos definidos. A congruente ao A', o B congruente ao B' e o C congruente ao C'. E além disso, eu preciso estabelecer que a razão A', B', B' e C', ela vai ser igual a uma constante K, que vai ser a nossa constante de proporcionalidade. Então, o K ele vai ser dado como a constante de proporcionalidade ou a razão de proporcionalidade. Para determinar a semelhança entre dois triângulos quaisquer, podemos identificar 3 casos de semelhança, inclusive. Quem seriam esses casos? Primeiro caso, eu preciso do critério ângulo-ângulo, porque se eu tenho 2 ângulos iguais ou congruentes, eu tenho o terceiro também congruente. Então, 2 triângulos são ditos semelhantes se 2 ângulos de um deles for congruentes a 2 ângulos do outro. O desenho já mostra isso aí, né? Se 2 ângulos são congruentes, o terceiro também será. Então, a gente vai dizer que o ângulo A, sendo congruente ao ângulo A', e o ângulo B, sendo congruente ao ângulo B', nos dá a condição de afirmar que nós teremos um triângulo ABC que será semelhante a um triângulo A', B', C'. Então, essa é a ideia. Se eu tenho 2 ângulos já congruentes, eu tenho um caso de semelhança estabelecido entre os triângulos. O segundo critério seria o lado, lado, lado. Quando 2 triângulos possuem seus lados proporcionais, nós vamos dizer que os triângulos são semelhantes. Então, o desenho aí já apresenta o A, o A', o B, o B' e o C e o C', que são os lados homólogos. Então, para serem semelhantes, o que a gente vai ter é que o A estará para o A', assim como o B estará para o B', assim como o C estará para o C'. E isso vai ser igual àquela constante de proporcionalidade K. E nesse caso, eu posso afirmar que o triângulo ABC ele vai ser semelhante ao triângulo A', B', C'. Então, esse é um outro caso de semelhança que nós podemos identificar. O terceiro caso de semelhança seria pelo critério lado, ângulo, lado. Então, por esse critério que a gente tem, é que 2 triângulos são semelhantes se possuírem um ângulo congruente entre os lados proporcionais. O desenho representa melhor isso. O A e o A', o C, o C' e o B sendo um ângulo congruente aos 2 triângulos. Então, olhando aqui para a nossa estrutura, eu vou dizer que o B é congruente ao meu B' e vou dizer que C está para C', assim como o A está para
o A'. Isso vai ser igual a uma constante. Nesse caso, a gente vai identificar o triângulo ABC semelhante ao triângulo que vai ser o A', B', C'. Então, novamente, nós temos um caso aí de semelhança entre os triângulos. A partir daí, existe uma propriedade que vai ser denominada teorema fundamental da semelhança. O que esse teorema nos enuncia? Que ao traçarmos uma reta paralela a um dos lados de um triângulo qualquer e essa reta interceptar os dois outros lados em pontos distintos, determinamos um novo triângulo semelhante ao original. Então, se eu tenho um triângulo original e faço um recorte que é paralelo a um dos lados desse triângulo, eu vou encontrar um outro triângulo que é semelhante a esse original. Então, eu vou dizer que o triângulo do tipo ABC vai ser semelhante ao triângulo do tipo ADE. Triângulo ADE. Então, temos aqui, novamente, um outro caso de semelhança entre os triângulos. Esse teorema vai ser muito importante para nós em vários momentos quando estivermos resolvendo exercícios relacionados à geometria plana. Além disso, nós também podemos dizer que os polígonos podem ser semelhantes. Quando dois polígonos têm todos os lados correspondentes proporcionais e todos os ângulos correspondentes congruentes, podemos classificá-los como polígonos semelhantes. Então, aqui eu tenho um desenho de dois polígonos que têm ângulos que são congruentes. Esses ângulos aqui são congruentes entre si. E, ao mesmo tempo, eu tenho os lados que são proporcionais. Então, aqui, ó, eu tenho lados que são proporcionais. O A e o A', o B e o B', o C e o C', o D e o D' e o E e o E'. Então, quando eu faço essa comparação entre os lados serem congruentes, os ângulos serem congruentes e os lados serem semelhantes, eu chego que os polígonos serão semelhantes. E aí entra um detalhe importante. Os polígonos regulares, com o mesmo número de lados, são sempre semelhantes. Então, se eu tenho um hexágono regular, um outro hexágono regular que será construído, independentemente de tamanho dos lados, ele sempre vai ser semelhante ao original. Então, aí a gente fez um desenho para poder exemplificar essa situação. Pessoal, semelhança é isso. A semelhança de triângulos é um assunto muito importante. Você tem que lembrar desses 3 casos de semelhança para poder estar com as ferramentas em dia na hora de fazer uma prova de vestibular e mesmo trabalhar no Enem. Então, bons estudos e trabalhem os exercícios. Até a próxima.